Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Você que crê na Palavra de Deus. Deus, Ele estabelece uma regra para que nós possamos ser benditos na terra. Aliás, Ele estabelece uma regra para que nós sejamos a própria bênção na terra e carreguemos a sua imagem aqui na terra e exalemos o seu perfume aqui na terra. Deus, minha amiga e meu amigo, o Deus invisível, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, quer usá-lo para que você possa transmitir a luz dele nesse mundo. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos exalar o seu perfume. Ele quer que nós tenhamos a mente dele para que sejamos guiados pelo seu Santo Espírito, a fim de que não apenas nós sejamos felizes com a própria bênção, mas que também venhamos abençoar e fazer outras pessoas felizes, as pessoas que sofrem felizes. Mas há regras estabelecidas que a gente não pode ultrapassar. Não tem jeito. A pessoa não pode nunca querer se excusar ou querer dar desculpa. Mas eu não podia, eu fui fraco. Não tem isso. A obediência vem da nossa cabeça. O sentimento vem do nosso coração. Às vezes, o coração sente uma coisa, mas a cabeça diz, não, eu não vou aceitar isso. Então a cabeça obedece, ela decide obedecer, porque ela pode obedecer. Já o coração, não. Você não pode controlar o sentimento do coração. Por exemplo, apenas a título de exemplo, eu tenho uma mágoa de uma pessoa. Então, o meu coração sente mágoa de alguém. Então, eu não controlo o meu coração, eu não posso obrigar o meu coração a perdoar aquela criatura. Eu não tenho condições disso. Mas, na minha cabeça, eu tenho o direito de abençoá-la, de perdoá-la ou não. Porque na minha cabeça eu posso decidir. Não, eu quero, ou então eu não quero. Eu perdoo, ou então eu não perdoo. Isso eu decido na cabeça. No coração, não. No coração eu não tenho condições de remover o sentimento mal. Mas eu tenho, na minha cabeça, o direito de escolher. Deus não exige nada que nós não possamos atendê-lo. Deus não cobra nada de nós que não possamos atendê-lo. Então, quando ele cobra a obediência, porque nós podemos obedecer. Assim como nós desobedecemos, nós também podemos obedecer. Entendeu o que eu estou falando, amiga? Então, veja só, as pessoas querem receber o Espírito Santo, as pessoas têm interesse em receber o Espírito Santo. Se elas têm interesse em receber o Espírito Santo para servi-lo, para servir a Deus, então essas pessoas,
obviamente, têm que seguir o trâmite da palavra de Deus. Elas têm que se purificar, elas têm que se limpar, elas têm que deixar o pecado, elas têm que deixar os amigos que são inimigos, aqueles amigos que não ajudam coisa nenhuma, que são fajutos, são mentirosos, são enganadores. Ela tem que deixar tudo para trás e abraçar a fé na obediência à palavra de Deus. E então as pessoas serão abençoadas. Porque é isso que aconteceu com o povo de Israel no passado. Israel foi nomeado o povo de Deus, primícia de Deus, o dízimo de Deus, o povo escolhido por Deus. Mas mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo tendo os oráculos da fé, tendo recebido a palavra, os mandamentos, os 10 mandamentos e demais obrigações, mesmo assim, esse povo se corrompia, se corrompeu perante a idolatria, perante o paganismo que havia naquela época e que há hoje também. Mas o que foi Israel no passado, em termos de rebelde, Israel hoje, o novo Israel, quer dizer, os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, também são rebeldes, também carregam dentro de si a rebelião, mesmo sendo frequentadores de igrejas, mesmo dizendo-se batizados com o Espírito Santo. Essas pessoas, obviamente, elas pensam que pelo conhecimento, pelo fato de conhecerem a Bíblia, elas já são justificadas diante de Deus, elas são merecedoras diante de Deus, mas não é o que acontece na realidade, não é o que acontece na prática, porque o que você vê mais nesse mundo são crentes abatidos, caídos, prostrados, desanimados, frios, mornos, crentes caídos. Por quê? Porque lhes falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo, falta o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus só faz morada agora na vida daqueles que realmente se entregam e obedecem à palavra de Deus. Olha só o que Deus falou para o povo de Israel no passado, através do profeta Jeremias, e que fala para nós hoje a mesma coisa. O que ele falou no passado, ele fala no presente. A voz dele é a mesma, não mudou. O som da voz é a mesma, a tonalidade é a mesma. A mensagem é a mesma. Vamos ouvir, vamos ver o que ele fala. Ele diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Veja só, presta atenção, minha amiga e meu amigo, medite nessas palavras. Ele diz: lava o teu coração da malícia. Quem que ele manda lavar? Os sírios? Os libaneses? Os egípcios? A Babilônia? Não. Ele está falando com Jerusalém. Ele não fala aqui nem Israel, ele fala Jerusalém. Jerusalém, você sabe, Jerusalém é o coração da fé. Por quê? Foi lá em Jerusalém que o nosso Senhor deu a sua vida para nos salvar. Lá em Jerusalém está o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Então, Jerusalém é o centro da fé cristã. Digamos assim, é a capital da fé. Por quê? Porque em Jerusalém aconteceram todos os fatos relevantes da humanidade. Então, amiga e amigo, Jerusalém foi a cidade de Davi, a cidade que Davi conquistou. Foi onde construiu o templo de Salomão. Então, Jerusalém é amada por Deus até hoje. Até hoje. Então, Jerusalém é uma cidade eleita de Deus, que quer dizer o seguinte: o povo não é a pedra, não é a terra, não são as construções, mas o povo
que faz parte dessa cidade da fé, o povo que ouve e obedece a palavra de Deus. Então, Deus está falando com quem? Justamente com a cidade eleita, o povo eleito, o povo de Jerusalém. A Jerusalém que se propõe a ser a nova Jerusalém lá no céu. Quer dizer, quem é da fé é Jerusalém, vai viver na nova Jerusalém. Só que o povo de Israel foi eleito por Deus, mas a gente sabe que aí mesmo, nesse texto, Deus está falando do que está acontecendo lá em Jerusalém. Não hoje, mas naquela altura, na altura onde havia malícia. Jerusalém estava corrompida de malícia, corrompida pela malícia. Malícia é tudo aquilo que vem do mal. Nós falamos anteontem na programação que Jerusalém, ou melhor, que a malícia se faz com os olhos, quando você olha com olhos de malícia, quer dizer, olhos maus, quando você tem um coração malicioso, tudo que você vê, você tem crítica, você condena. Parece até que você se torna um advogado do diabo, você defende o que é mal, porque você usa da malícia, você está imbuído do espírito de malícia. Então, são as mágoas, são as maledicências, né? As fofocas, as críticas, as censuras. As pessoas só têm olhos, quer dizer, os maliciosos só têm olhos maus, quer dizer, todo o seu corpo são em trevas, ou o seu corpo está em trevas. Por quê? Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, muitas pessoas querem o Espírito Santo com o corpo cheio de trevas, cheio de malícia. As pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem abrir mão das suas malícias, não querem se converter, não querem se converter, não querem... Cantam até músicas bonitas, hinos maravilhosos. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma bela faixa musical que fala isso, que ela diz assim, eu quero entregar meu coração, a minha vida, eu quero, mas não entrega, não adianta nada. Não entrega, continua sendo maliciosa. Então, amiga e amigo, pense bem na sua vida. Faça um autoexame. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Se você é aquela criatura que ainda não removeu de dentro de si a malícia, então pode ter certeza, você não pode receber o Espírito Santo. E se por acaso você diz que tem o Espírito Santo e até fala em línguas, mas ainda conserva dentro de si a malícia, então saiba que você não tem Espírito Santo coisa alguma, porque você está perdida. Diz assim, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Então, a mensagem é para aqueles que se dizem cristãos e não são. A mensagem é para aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, mas têm malícia, coração malicioso, e não tem o Espírito Santo. Então, essas pessoas se enganam, se iludem, por isso que a vida delas, a qualidade de vida delas é péssima, é péssima. Então, minha amiga e meu caro amigo, pense nisso. A sua vida está ruim, a sua vida está má, de má qualidade, porque você está cheio de malícia, cheio de olhos maus, sua boca fala o que não presta. Se fosse materializar as palavras que você fala, então iria sair cobras e lagartos de dentro da sua boca, e baratas também. É ou não é? Diga para mim, diga a verdade. Por quê? Porque você está cheio de malícia, com tudo e com todos. Você não acredita em ninguém, você não acredita em nada.
você não acredita nem em Deus, na verdade. Você apenas segue a procissão sem saber quem está sendo enterrado. Sabe aquela procissão, aquele enterro, aquele féretro que as pessoas vão seguindo, vão se acumulando e vão seguindo o féretro? Pois é, não sabe nem quem está sendo enterrado, mas está lá, porque é movido pelo coração, movido pelo sentimento e não pela inteligência, pela razão. Então, se você quer o Espírito de Deus, você tem que abrir mão de todas as suas malícias, de todas as suas falácias, suas fofocas, de tudo aquilo que você transmite de ruim, de mal, de nocivo, de olhar sempre com maus olhos as pessoas. Então, deixa essa malícia para que você possa ser salva, minha amiga e meu amigo. Mesmo que você esteja na igreja, seja obreiro, pastor, bispo, seja qualquer oficial da igreja, não importa. Se você carrega malícia dentro de si, já era, minha amiga. Só quando você se converter, se lavar, se purificar dessa maldição que você carrega dentro de si. Nós lemos em outro texto que o povo de Israel estava sendo amaldiçoado por causa da sua malícia. A tua malícia, diz o texto, te destruirá. A tua malícia te amaldiçoará. Esse é o problema. Então, amiga e amigo, pensa bem nisso aí. Antes de você receber a oração para receber o Espírito Santo, ore por si mesmo. Conserte a sua vida, lava a tua alma, lava o teu coração. Jesus continua disponível para lavar a tua alma da imundície, especialmente da malícia. Graças a Deus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Pois é, você vê, a letra dessa música é belíssima, mas não é Deus que muda a gente, somos nós que nos convertemos. Deus fala, convertei-vos a mim. Nós é que temos que nos converter. Se a gente se deixar levar pelo coração, se a gente se deixar levar pelos ímpetos dos nossos desejos, da nossa carne, a gente nunca vai se converter. Deus nunca vai mudar a gente. Deus só muda quando a gente se volta para Ele de todo o coração, com todas as forças, de toda a nossa alma. Não pode ser assim, eu estar no pecado, eu viver no pecado e dizer, ó Deus, muda a minha vida, me tira dessa vida. Não, ele só vai tirar você dessa vida quando você determinar sair dela.
Quando você fizer o que fez Abraão e obedeceu à voz de Deus, aí sim Deus vai encaminhar os seus passos. Mas enquanto você não der o primeiro passo, enquanto você não se converter, enquanto você não largar essa porcaria de pecado, de vida errada, de vida completamente destruída, vida que você sabe que é errado, você tem certeza que é errado, você sabe disso, você sabe. Vida de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo, de engano, etc. Você sabe disso. Como é que pode Deus querer mudar você? Ele não pode mudar você sem primeiro você tomar uma atitude. Você verifica que aqueles que se converteram e receberam o batismo com o Espírito Santo dentro da prisão eram bandidos, assassinos, eram maus. Mas decidiram, quando eles leram a palavra, decidiram, eles disseram: Senhor, tem misericórdia, me perdoe, porque eu nunca mais vou fazer isso. Pronto, aí Deus veio. Mas eles simplesmente oraram e determinaram e fizeram um voto com Deus. E aí houve resposta do Altíssimo. E se não houver isso, minha amiga, meu amigo, você continuar com essa malícia, você pode fazer jejum 2.200 e 200 dias na sua vida, que não vai acontecer coisíssima nenhuma. Você vai morrer pagã e a sua alma vai para o inferno, porque a malícia é um pecado abominável diante de Deus. Vamos assistir esse testemunho agora, você vai ver o que Deus fez depois do rapaz ter tomado a sua atitude. Primeiro ele tomou atitude, depois Deus fez o resto. Vamos assistir. Meu nome é Guilherme Santos, tenho 24 anos e sou daqui de Belém do Pará. Eu sofri quase um abuso de um familiar meu e fiquei com medo, corri. Eu cresci me sentindo inferior a tudo. Não conseguia fazer nada, me achava incapaz de fazer qualquer coisa. Eu lembrava daquele episódio que tinha acontecido comigo e despertou uma curiosidade. E se tivesse acontecido? E se naquele momento ali com teu familiar, se tu tivesse deixado, se entregado, como é que seria? Sabe como seria bom? E quando veio a oportunidade depois, com 17 anos, de ter esse primeiro contato homossexual, eu fui. Eu fui por curiosidade, né? Por curiosidade. E foi ali que foi a primeira, depois veio a segunda, e eu dizia: não, mas é só essa vez, é só brincadeira, é só zoeira. Mas quanto mais eu fazia, mais aquilo ali crescia. Mas aí até que um dia, que foi o quarto rapaz que eu me relacionei, e aonde a gente começou a namorar, a gente chegou a noivar. Então eu mudei radicalmente, tudo mesmo. A minha roupa, a forma de falar com as pessoas, ao ponto de eu olhar para mim e não me reconhecer. Eu pensava que aquilo iria mudar, que dentro de mim aquele complexo, aquele vazio iria ser preenchido, mas não foi. Para minha surpresa, cresceu muito mais aquela dor que havia dentro de mim desde criança, né? Mas até que um dia, eu tentando experimentar algo mais forte, eu conheci a internet, que foram onde eu conheci pessoas de outros estados, de outros países, e ali me apresentaram a prostituição virtual. As pessoas acreditavam que eu realmente era feliz, que realmente eu era aquele cara que eu mostrava nas câmeras. Quando desligava a câmera, era como se a máscara que eu usava durante os vídeos, durante as fotos, eu tirava, colocava na gaveta e o verdadeiro Guilherme vinha à tona, que é onde vinha o vazio, a tristeza. Mas chegou uma hora que eu falei: eu preciso mais, eu preciso fazer um pouco mais. Então eu saí da tela de computador e passei a ser um garoto de programa nas ruas, né? Passei aquele garoto de programa de companhia, aonde eu servia de companhia para as pessoas irem para as festas, para ir nos lugares, como se eu fosse um objeto. E quando eu assumi isso perante os meus pais, meu pai foi a pessoa que mais, sabe, odiou. E eu lembro que em uma das vezes que eu fui para uma festa, eu cheguei lá e todas as pessoas que me conheciam através do site estavam lá. Teoricamente, era para eu me sentir o cara. Porque quando eles me viram, eles queriam: não, eu quero que tu fique comigo, não, fica aqui comigo, não, fica aqui no camarote comigo. Digamos assim, disputaram para que eu ficasse com eles no camarote deles. E eu falei: não vai ser com um, eu vou ficar com um por um.
Eu lembro que nesse dia eu não bebi, não fiz nada, mas de ter beijado tanto um homem alcoolizado que eu saí bêbado. O meu quarto era como se fosse a minha caverna, era onde eu me escondia diante das pessoas, mostrava o que eu não era, mas eu sabia que dentro de mim havia todo tipo de sujeira. E eu lembrava de casa, lembrava dos momentos que, quando não era um filho bom para os meus pais, eu me vi depressivo, eu me vi triste, eu me vi vazio, me vi sem saída, me vi sem sonhos, sem metas para a vida, achando que realmente eu nunca ia ser nada. Eu achava que Deus era só um personagem, era só uma história, que Ele não existia de verdade, porque às vezes eu via rádio sem querer, da Universal, programa de TV, eu não acreditava nos testemunhos que as pessoas mudavam de vida. Eu lembro que nesse período a minha mãe já estava vindo na Universal e ela começou a vir para lutar por mim. E às vezes ela me chamava para vir na igreja com ela. E por ela não ter me abandonado, como todos fizeram, eu vinha por consideração a ela. Quando eu entrei na igreja, o pastor me olhou e como se eu fosse uma pessoa, digamos assim, normal. E ele conversou comigo nesse dia. Eu até fui bem rude com ele, que ele falou um pouco da Bíblia para mim, sobre a criação, que Deus criou Deus e o homem. Passou a fé para mim. Eu lembro que eu apontei o dedo na cara dele e falei: pastor, preste bem atenção. Eu não quero mudar, eu não vou mudar. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não é o Senhor e nem essa igreja que vai me mudar. Mas ele me falou uma palavra ali que eu nunca esqueci. Ele falou assim: mas um dia, essa forma como você enxerga Deus vai mudar e você vai entender o poder que Deus tem. Mas naquele dia ali foi diferente. E no momento que foi a primeira vez que eu, digamos assim, que eu orei, falei para Deus: meu Deus, se tu existe de verdade, como Ele fala ali em cima, não sei, mas de alguma forma mostra para mim. E eu nunca esqueci aquele dia, nunca esqueci. É como se Deus tivesse me abraçado. Eu falei assim para Ele: Deus, eu só quero me encontrar, porque até hoje eu não sei quem eu sou. O primeiro passo que eu tive que dar foi perdoar, porque eu fiquei cheio de marcas, desde muito novo e todo o processo na minha juventude, com tudo que eu passei. Ali, quando eu me desprendi daquele sentimento de mágoa, sabe, de ódio, é como se um peso tivesse aí de cima das minhas costas, sabe? É como se eu me sentisse aliviado. Eu sabia que tinha acontecido algo diferente dentro de mim, mas faltava algo, né? Faltava algo dentro de mim e eu sabia o que era, né? Porque eu participava das reuniões e o bispo falava sobre o Espírito Santo, que ele iria mudar totalmente a minha vida de uma forma completa. E eu sabia que faltava ele. Que por mais que eu estivesse na igreja um tempo, 2 tempos, mas eu entendi que era ele, que ia sim, de uma forma total, ia mudar meu interior. Então eu comecei a buscá-lo. Eu me preparei naquele dia, sabe? Foi um dia diferente. Um dia que eu acordei, já acordei diferente. Já acordei pensando e é hoje, tem que ser hoje. Não pode passar de hoje porque o tempo estava passando e eu queria aquilo para mim, dentro de mim, sabe? Então eu passei o dia inteiro focado, mesmo trabalhando, estudando, mas eu estava concentrado de uma forma diferente, né? Então quando eu participei da reunião à noite, o pastor chamou a gente na frente do altar e ali eu fui entregue. Eu comecei a falar com Deus de uma forma diferente também. Era uma conversa, era como se Ele estivesse diante de mim, de verdade, fisicamente. Eu comecei a falar para Ele tudo que estava dentro de mim, do quanto eu precisava dEle, do quanto aquilo que eu queria, que eu mais queria, era Ele, era poder viver para Ele, servir a Ele. E naquele momento ali foi marcante, porque quando o Espírito Santo veio, foi algo que eu senti tão forte que lá fora eu buscava muito, sabe? Eu era muito inseguro, eu olhava para dentro de mim e eu achava que eu nunca ia ser ninguém. E naquele momento ali eu me senti seguro. Eu encontrei de verdade a Deus naquele momento.
Então eu entendi que era ali. Eu costumo dizer que eu me encontrei naquele dia, porque eu sempre busquei lá fora tentar me entender e eu não conseguia, eu não sabia para onde eu ia, o que eu era, eu já olhava para mim e não me reconhecia mais. E ali eu me encontrei. E foi um momento muito marcante porque eu não sabia se eu sorria, se eu chorava. Eu queria sair dali e falar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido, sabe? Porque foi algo tão bacana, tão forte, como se eu me sentia amado. Porque antes eu não me sentia amado, nem eu mesmo me amava, nem eu mesmo olhava para mim e via esse valor. E ali me sentia amado, valorizado. E eu fiquei pensando, poxa, quanto tempo que eu perdi. Por que eu não encontrei isso antes? Tive que bater em tantas portas, tive que sofrer tanto para poder chegar aqui. Mas mesmo passando por tudo que eu passei, querendo ou não, esse caminho me fez buscar Deus. E o dia que eu recebi o Espírito Santo foi o dia mais incrível da minha vida, sabe? Foi o dia mais que hoje eu olho para mim e eu vejo que é como se eu tivesse nascido de novo naquele dia. Como se um outro Guilherme ali naquele momento tivesse nascido de novo. E foi um momento que eu nunca vou esquecer. E Deus me presenteou com uma mulher incrível que está ali comigo, está junto comigo. Hoje sou muito bem casado, feliz. A gente está junto, a gente é amigo, a gente é parceiro. E ela soma comigo, né? Ela me aproxima mais de Deus. Ela está ali comigo para tudo. Profissionalmente falando, hoje eu sou muito bem sucedido. Tenho meu emprego convencional normalmente, mas também tenho a minha empresa de publicidade e marketing, onde a gente trabalha com algumas pessoas, com alguns profissionais do Estado. Mesmo muito jovem, com 24 anos, pessoas de mais idade, com mais de anos no mercado, procuram um auxílio comigo para poder direcioná-las a fazer o melhor na sua empresa. E Deus, ele é assim. Quando ele entra, ele muda tudo. Tudo. A vida que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, vai muito além do que eu pedi, do que eu queria lá atrás, do que eu sonhava. Deus, ele entrou, eu posso dizer que sim, que ele mudou tudo, por completo. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre. E o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim. Pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre.
história aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Neste domingo, no último dia do jejum de Daniel, o dia de Pentecostes. Direto do cenáculo em Jerusalém, o mesmo lugar que os discípulos receberam o Espírito Santo, o bispo Macedo, ao vivo, ministrará o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a igreja. E aí no domingo, no derramamento do Espírito Santo, que apareceu o bispo ao vivo, veio aquela paz, veio aquela alegria que eu nunca senti na minha vida. O próprio Deus tinha colocado o amor dele dentro de mim, que era o Espírito Santo. Eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande na minha vida, mas tão grande. A profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu na vida dessas pessoas, se cumpriu na vida dos discípulos e também irá se cumprir na vida de todos que, com fé, participarem do último dia do jejum de Daniel. Domingo, dia 9 de junho, o dia de Pentecostes. Especialmente às 9h30 da manhã, com a conexão ao vivo com o Bispo Macedo, direto do cenáculo em Jerusalém. O mês sexto ficará marcado para sempre na história da sua vida, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Débora, sou arquiteta, tenho 53 anos. Fui criada dentro dos preceitos da Bíblia, mas eu não conhecia Deus. Depois eu fiquei adulta, me casei com um pastor de uma denominação evangélica e passei a exercer a minha função de esposa de pastor sem conhecer a Deus. Eu apanhava dentro de casa e eu via um testemunho dentro de casa e via a pregação dele na igreja e não batia, não era a mesma pessoa. Na igreja tinha o hábito do caicai, né? Eu estava numa zona de conforto, porque eu imaginava que eu tinha o Espírito Santo, porque eu participava de todas essas unções, né? Então, para mim, estava tudo bem, mesmo a minha vida sendo uma desgraça. Sofri de depressão, uma depressão muito forte. Eu fiquei 5 anos sem saber o que era dormir. Eu acabei sendo internada num sanatório e fiquei nesse sanatório durante 10 dias. E quando eu saí de lá, eu saí arrasada, arrebentada. A minha vida tinha acabado ali. 13 anos de casados que nós tivemos que nos separar, porque senão os dois iam se matar dentro de casa. Numa tarde lá que minha mãe estava indo para o supermercado, ela encontrou com uma jovem e ela sugeriu, ela falou para minha mãe: olha, eu estou frequentando a Igreja Universal. Coloca ela dentro de um ônibus, eu busco ela na rodoviária e levo ela na reunião. E era justamente um dia de reunião de libertação. Daquela noite em diante eu já não precisei mais tomar remédio para dormir. Eu já passei a dormir sem medicamento. E Deus foi me abençoando profissionalmente, muito. Conheci meu atual marido e nós dois começamos a prosperar muito, uma prosperidade que eu nunca tinha visto na minha vida.
né? Passamos a ser dizimistas fiéis. Eu buscava a Deus de quarta, de domingo, né? E algumas vezes eu até chegava a falar em línguas, né? Mas eu voltava para casa e eu bebia de novo. No domingo, preparando a comida, eu queria uma taça de vinho, uma caipirinha, alguma coisa assim. E eu achava assim que Deus não se importava com uma bebida, porque eu não estava bebendo fora de casa dando mau testemunho. Mas dentro de mim, eu nunca estava feliz. Existia um vazio de fato muito grande. Porque eu me comparava com a pessoa que eu era antes, por exemplo, dependente de remédios, depressiva. Então eu achava que porque essas coisas eu não tinha mais e a essa altura eu já não estava mais manifestando, então eu achava que o Espírito Santo já estava dentro de mim. Eu saía da igreja e eu voltava a ser uma pessoa, eu era muito irritada. Eu era uma mulher muito chata, muito brava, muito mal-humorada. E a minha maior dificuldade era aceitar o meu marido como cabeça, né? Então, eu queria assumir essa posição de cabeça dentro de casa. E com isso, ele tinha muita dificuldade de se chegar a Deus também. Porque ele questionava. Eu batia no peito e falava que eu tinha Espírito Santo. Ele falava, mas que Espírito Santo é esse? Como você tem o Espírito Santo e grita comigo? Como você tem o Espírito Santo e me humilha? Em janeiro veio o jejum de Daniel. Então, eu estava passando roupa em casa e ouvindo o Bispo Macedo falar na rádio. E eu comecei a ouvir os testemunhos, né? E eu falei, pera um pouco, a pessoa fala que recebeu o Espírito Santo e no mesmo momento ela recebeu uma alegria, ela recebeu uma paz. Então, isso tem que acontecer comigo também. Eu foquei em Deus. Então, eu lia a palavra, eu ouvia a rádio, eu acordava de madrugada 2, 3 vezes para buscar, implorava, eu dizia para Deus que o Espírito Santo era a coisa mais importante que eu podia ter na minha vida. Mais do que dinheiro, mais do que carreira, mais do que qualquer coisa, que se Deus quisesse tirar tudo de mim, Ele podia, desde que Ele me batizasse com o Espírito Santo. Eu estava muito ansiosa, na verdade, né? Eu estava muito ansiosa e eu achava que tinha que ser do jeito que eu achava que era, né? E até isso eu tinha que entregar na mão de Deus. Porque Deus age da forma como Ele quer. No domingo, eu fui à igreja. E aí eu busquei. O Espírito Santo veio. E eu comecei a glorificar a Deus. E já não tinha mais palavra para falar. Levantei as minhas mãos. Comecei a buscar. Comecei a me encher. E o Espírito Santo foi vindo. E aquilo foi me enchendo. E um calor. E eu chorava tanto que eu não sabia de onde vinha tanta lágrima, molhou minha roupa. E aí, quando o pastor foi retomando de novo a reunião, que a busca foi acabando, eu não conseguia parar, né, de buscar. Mas eu tinha que ter controle, porque estava acabando, né? E aí, quando eu abri os meus olhos assim, eu vi a obreira do meu lado e ela falou para mim, pronto, Débora. Você já está pronta. Aí sim, daquele momento em diante, eu comecei a enxergar as pessoas como almas. Meu amor, minha paixão, minha razão, meu ar, meu alimento. Eu não tenho condição de viver hoje mais sem ele. Não tem sentido mais. Porque eu posso estar sozinha, sem meus filhos, sem meu marido, mas ele está comigo o tempo todo. Ele me orienta. Ele me diz como eu tenho que me portar. Eu usava roupas que não eram adequadas para mim. O próprio Espírito Santo me diz, tira essa roupa, isso não serve para você. Ele me ensinou a tratar o meu marido com dignidade. Essa foi a mudança mais radical que meu marido viu, foi eu passar a ter respeito por ele. Eu recuso determinados trabalhos que possam me afastar da presença de Deus ou que roubem o meu tempo com Deus. Esses dias eu até comentei com a minha mãe, né, que eu não tinha todas as coisas que eu gostaria de ter, mas que eu era uma mulher muito feliz. E a minha mãe também é evangélica, mas ela me questionou, ela falou assim, mas o que é ser tão feliz? E eu sou feliz porque eu estou completa. Não me falta mais paz, não me falta mais amor, não me falta mais nada. O bem mais precioso está dentro de mim, que é o Espírito Santo.
Você está vendo, minha amiga, meu amigo? O bem mais precioso é o Espírito Santo, ela disse. Ela pode estar sem marido, pode estar sem os filhos, mas ela nunca vai estar sozinha porque o Espírito de Deus está dentro dela. E essa é uma realidade. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente se torna feliz. Independentemente se tem marido, se tem mulher, se tem filho, se não tem, não importa, nada importa. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna feliz, ela se torna a própria bênção. Ela se torna a própria bênção. Ela se torna como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas, para receber o Espírito Santo, a pessoa tem que se entregar. Ela tem que abrir mão dos seus pecados, das suas malícias. Ela tem que abrir mão dos seus maus olhos. Ela tem que abrir mão dos seus maus ouvidos, porque às vezes a pessoa fala tem uma coisa boa, mas o ouvido dela é tão ruim, que ouve aquilo interpretando do lado ruim. E a verdade, minha amiga, meu amigo, é que enquanto você mantiver a malícia dentro de si, a desconfiança, sabe? Aquele seu jeito, o Espírito Santo não pode vir. Você tem que abrir mão de si, você tem que abrir mão do seu jeito. Nada de dizer assim, eu dei mole, eu estou dando mole, nada disso. Se você está dando mole é para o diabo. E não pode receber o Espírito de Deus quem está dando mole para o diabo. É ou não é? Então, minha amiga e meu amigo, essa é a felicidade que Deus propõe para todos nós. Ou melhor, propõe para os que têm juízo, que querem obedecer à sua palavra. Vamos ouvir mais um testemunho, aliás, um fake news que fala do prejuízo que tiveram, porque essa pessoa ouviu o fake news, deu ouvido, deu atenção, teve maus ouvidos e olha só o que deu na vida dela. Vamos assistir. Então, meu nome é Rosângela, eu sou empresária, tenho 37 anos. Quando começou a falar muito na televisão, atacando o Bispo Macedo, mostrando aquelas cenas dele, com aquela multidão de gente, né, passando na televisão, com aqueles sacos pretos, eu lembro até hoje, aqueles sacos pretos passando, e falava-se que era dinheiro. Então eu ficava assim indignada, eu falei assim, gente, como que pode? Tudo isso ficou claro para mim que era uma igreja de falso profeta. Isso para mim era certo. E eu ficava assim, pensando, como que as pessoas acreditam nele? Gente, como? Como que pode? Porque tá na cara que o camarada é ladrão. Tá na cara que ele só quer dinheiro. Eu sentia nojo do bispo. Eu sentia nojo. Quando eu via alguma coisa sobre ele na televisão, eu achava, bem feito. Por exemplo, sobre o caso da prisão, eu falava, mereceu, né? Demorou, né? Assim, não falava com essas palavras na época, mas... Poxa, é merecido ele estar preso ali. Até que, enfim, fizeram alguma coisa, né? Por essas pessoas. Quando ele foi solto, é como se fosse um estado de impunidade. Poxa, esse camarada vai ficar solto. Né? E esse bando de gente ainda continua acreditando nele, porque depois daquilo a igreja cresceu mais. Né? Era uma igreja que já vinha crescendo e depois da prisão dele, ela explodiu, ela cresceu mais. Eu passei muitas decepções amorosas. Desde sempre, assim, desde o primeiro namorado, eu fui traída. A partir dali, todos os namorados eu traía. Era como se fosse uma regra. Então, claro, eu sofria em todos, né? Quando eu pensava que estava dando certo, estava acabando. A minha vida era uma vida, assim, de fachada. Porque, assim, por exemplo, eu trabalhava normal, conversava com as pessoas, me divertia, saía... Buscava em festa, buscava em viagem, buscava em amigos, em relacionamentos. Só que era uma coisa de fachada. Tinha muito sorriso, muita piada, só que quando eu chegava em casa, que colocava a minha cabeça no travesseiro e parava para pensar o porquê de algumas coisas, o porquê de estar viva, aí é quando batia a tristeza, uma tristeza bem profunda. Então eu comecei, ao sair, comecei a beber, comecei a experimentar um cigarro, comecei... a usar droga. Meu pai ele foi evangelizado com um jornal e viu no jornal os horários das reuniões e procurou uma igreja próximo de casa. Ele foi, gostou. No outro domingo, ele levou a minha mãe. Quando a minha mãe falou
que estava buscando, que essa ajuda que ela estava buscando era na Universal, eu falei, não acredito. Lá não. Falei, não, mas é sério que a senhora está falando? Aí ela falou, sim, é sério. Eu falei, não, mãe, naquele lugar não. Uma igreja evangélica que fala de demônios, tem o Bispo Macedo, aquele ladrão, aquela coisa toda de dinheiro, melhor não. Aí ela conversou comigo, eu falei assim, então tá bom, então eu vou. Me preparei e fui. Foi num domingo, 3 horas da tarde, e chegando lá, eu falei pro meu pai, deixa o carro aqui fora, porque como é Universal, né, já sabe, eles vão cobrar estacionamento. Aí meu pai falou assim, não, mas já faz alguns dias que eu tô vindo, eles não cobraram nada. Não, pai, por garantia, deixa aqui fora. E a gente realmente deixou o carro fora, porque eu fiquei jogando aquela coisa do tomar o dinheiro do povo até no estacionamento da igreja, né? Quando eu entrei na reunião, eu gostei muito de tudo que ele falou. Veio tudo de encontro. Tudo de encontro. Falei, gente, mas que lugar é esse? Eu fiquei assim já impactada com a primeira reunião. E quando eu cheguei lá, que ele falava assim de uma forma simples e explicava, e eu entendia, só que ele foi falando, e ele pontuava as coisas assim da nossa vida. E aquilo tudo foi vindo de encontro. Familiar, financeiro, saúde, espiritual, eu precisava de tudo que ele estava falando. Quando acabou aquela reunião, as minhas dúvidas também acabaram, né? Eu vi que não tinha nada a ver com o que era pregado na mídia. Não tinha nada a ver. Então, ali eu já pude ter uma esperança. Que tinha um lugar para buscar Deus. E como eu não sabia interpretar a palavra de Deus quando eu lia em casa, então tinha um lugar que as pessoas sabiam. Toda reunião que eu ia tinha uma coisa nova. E o meu pensamento era o seguinte, caramba, será que todos os dias vai ter uma coisa nova para me falar? E todos os dias tem uma coisa nova para falar, todo dia. E eu ouvi uma moça falando que amava o Espírito Santo, do meu lado, assim. Ela estava buscando o Espírito Santo e falava, meu Deus, eu te amo. E ali, naquela oração da moça que estava do meu lado, eu falei assim, gente, eu nunca ouvi ninguém falando isso para um Deus. Assim, eu nem imaginava que se falava com Deus daquela forma. E eu fui sincera com Deus, eu falei assim, meu Deus, um dia eu quero falar eu te amo para o Senhor, realmente te amando. Então ali eu comecei a aprender a ser até sincera com Deus, do que estava dentro de mim. Coisa que antes eu não sabia, eu só rezava, rezas decoradas, né? Então ali até a conversar com Deus eu aprendi. Então chegou uma quarta-feira à noite que eu já fui determinada para a igreja. Eu fui determinada e falei assim para Deus, meu Deus, no momento ali da oração, meu Deus, o Senhor disse também na sua palavra que o homem que tem um filho que pede um pão, o Senhor não dá uma pedra, o pai não dá uma pedra, né? E eu estou pedindo o seu Espírito. Então ali no momento da busca, quando eu estava ali sendo sincera, quando eu estava ali reconhecendo que eu não era nada, que eu era um lixo, mas que eu precisava muito dele, que não importava o que estivesse acontecendo ao meu redor, mas que eu precisava dele, que não tinha razão de viver sem o Espírito dele. Era uma paz, assim, né, que inundou na hora, e ele confirmou, né, a presença dele dentro de mim. Então, assim, é um prazer incomparável. É uma força, é uma certeza mesmo. E a partir daquele momento ali, muitos problemas até continuaram. Só que o que mudou? A minha visão. A força que eu tinha para encarar eles, os pensamentos, eu já não me deixava entregar, porque tinha um guia ali. Tinha os pensamentos de Deus ali. Então hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma esposa mais dedicada. Eu meço as palavras, eu procuro ver o lado do meu esposo. Como empresária também, a gente tem a visão que só Deus mesmo para dar coragem, disposição para tomar atitudes que às vezes vão contra o que está acontecendo até mesmo no próprio país. Então a gente vê Deus em tudo. Hoje eu me considero, uma mulher feliz, independente das circunstâncias, porque às vezes o mundo está desabando em volta, mas nada tira a minha paz. Por todas as notícias que eu já ouvi, quase eu não entro na igreja. E a gente demorou, a gente ficou rodando lugares, procurando lugares para solucionar uma coisa que tinha igreja ali por todo lado, que se não tivesse essas más notícias, essas mentiras, a respeito da igreja, a gente poderia ter ido em busca da ajuda,
muito tempo antes. Então, assim, a pessoa que tem ouvido falar mal, que tem dado crédito, né, para mentiras, para vídeos que circulam pela internet, por favor, né, use a sua inteligência, venha tirar a sua prova, ouça a voz do Senhor Jesus te chamando. Ele conhece o seu problema, Ele sabe como te ajudar. Venha para tirar suas próprias conclusões, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem. Ó Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a gente não precisa nem se defender dos ataques, do ódio, das perseguições, das injustiças, porque nós sabemos que o Senhor mesmo nos defende. E confirma-se então aquela profecia que o Senhor disse, que bem-aventurados sois quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Então eu sei que o nosso galardão é grande por conta do trabalho que nós realizamos. Mas o que eu quero nesse momento é te pedir esse galardão para essas pessoas que me ouvem e que talvez tenham também esse preconceito. Eu peço que o Senhor venha revelar-se a cada uma delas que realmente tem sinceridade. Às vezes a pessoa está no pecado, mas ela é sincera, ela quer o certo, ela quer o que é justo. Então eu te suplico, Espírito Santo, venha ao encontro da necessidade de todas essas pessoas e que este domingo, meu Pai, todos possam cantar, que dia, todos possam cantar, 120 países venham cantar a mesma canção, no mesmo tom, no mesmo espírito, que dia. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu Salvador. Ó Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que dia